Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Com uma única palavra, Jesus declarou que sua missão foi cumprida. Este é o tema da mensagem de hoje. No final da mensagem, eu vou dar a resposta à pergunta 553 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Nós vamos agora continuar com nossa série de mensagens sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Já estamos quase ao fim dessa série de mensagens. Temos visto as várias coisas que Jesus falou na cruz. 7 palavras ou expressões dele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje vamos pensar sobre esta palavra de Jesus, está consumado. João capítulo 19, versículo 30, o texto diz, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. No relato de João, são as últimas palavras de Jesus. Vamos ver semana que vem, se Deus permitir, mais uma expressão encontrada em outro texto. Mas a palavra usada aqui, no grego é uma palavra só. Em português, para nós, está consumado em 2 palavras, mas vem da palavra tetelestai, no grego. E vamos pensar um pouquinho sobre a maneira que eles usavam esta palavra naquela época. Os significados dessa palavra são basicamente 3. Era a palavra usada quando uma conta foi paga. Por exemplo, até hoje tem esse costume de algumas lojas permitir que você compre ao longo do mês e vai uma vez para acertar. E quando você acerta, pega um carimbo e carimba o papel dizendo pago. Eles usavam exatamente a mesma ideia com esta palavra tetelestai, para carimbar que uma conta fosse paga. Podemos pensar em como Jesus pagou o que foi necessário no sacrifício que ele fez na cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo comenta sobre esse papel de Jesus, cumprindo sua missão. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Cancelou, pagou a dívida. E assim Jesus cumpriu esse aspecto da sua missão na cruz. Outro sentido em que usavam essa palavra tetelestai foi quando uma sentença foi executada, por exemplo, na condenação de algum preso, que os soldados eram dados a responsabilidade de executar a sentença e quando cumpriram esta missão, declaravam que tinham feito exatamente o que foi ordenado. Podemos ver um exemplo do ensinamento sobre Jesus e como ele pagou a dívida e cumpriu a sentença em 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 24. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então, a sentença foi executada não em nós, que merecemos a morte, mas em Jesus, que assumiu esse papel e se sacrificou no nosso lugar. E a terceira maneira que usavam esta palavra foi uma declaração de vitória. E nesse caso, no final de uma batalha, um general poderia olhar para o campo de batalha e perceber que os inimigos foram todos vencidos e quem ficava em pé foram apenas os soldados dele. E assim, com um grito vitória, tetelestai,
vitória, está vencida a batalha. Voltando agora para Colossenses capítulo 2, podemos ver exatamente esse sentido de triunfo na palavra sobre Jesus. Capítulo 2, versículo 15 diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Tetelestai, vitória, triunfo. Jesus venceu sobre todos os inimigos na vitória na cruz. É uma expressão que mostra realmente como Jesus, de fato, cumpriu a sua missão. Agora vamos pensar um pouquinho mais sobre esta expressão e como que Jesus, em vários sentidos, cumpriu a missão que foi dada para ele. Primeiro, na morte na cruz, Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele mesmo explicou isso depois da sua ressurreição em Lucas capítulo 24. Vamos ver aqui, de Lucas 24, versículo 44 ao 48, explicação sobre a importância do sacrifício de Jesus. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem essas escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Então Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, se sacrificando para pagar o preço do nosso pecado. Ele também teve vitória total no sentido que ele cumpriu a lei, não somente as profecias, mas cumprindo a lei e trazendo para nós o que a lei não dava, condições de reconciliação verdadeira com Deus. Paulo comentou sobre isso em várias das suas epístolas. Vamos ver em Romanos, capítulo 3, o que ele disse do versículo 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele olhou para Jesus e o sacrifício de Jesus para cumprir a sua justiça. Gálatas, capítulo 3, Paulo faz o mesmo contraste, mostrando que a lei do Antigo Testamento não trouxe a salvação, mas apontava para Jesus, em quem nós temos a salvação. Gálatas, capítulo 3, começando no versículo 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, apontando para Jesus Cristo. Nesse sentido, voltando agora para Romanos, desta vez no capítulo 10, Paulo faz uma outra declaração sobre o que Jesus fez em relação à lei. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Cumprimento total do propósito da lei. Algo que a própria lei não conseguia fazer. A lei apontava para a necessidade da salvação e para um Salvador. Mas esse Salvador vem fora da lei. Jesus, que é o Salvador, que oferece a solução
verdadeira para o nosso problema do pecado. E mais um sentido em que nós podemos ver que Jesus cumpriu a sua missão foi que Deus tinha dado para ele uma responsabilidade que envolvia toda a vida dele até o sacrifício na cruz. E quando Jesus orou ao Pai na noite antes da sua morte, ele falou justamente sobre isso, de cumprir a missão que foi dada pelo Pai. Vamos ver o que ele disse em João capítulo 17, começando no versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, Jesus cumpriu a missão aqui na terra e assim fala para o Pai que está pronto para voltar para o céu, para assumir novamente a posição junto com o Pai, a posição que Jesus ocupava desde a eternidade, porque ele é Deus e sempre estava junto ao Pai. Está consumado, disse Jesus. Cumpriu as profecias, cumpriu a lei, cumpriu a missão dada pelo Pai. Jesus é o grande vencedor que triunfou sobre todos os inimigos quando se sacrificou na cruz. Quando ouvimos as palavras de Jesus na cruz, temos bons momentos para refletir sobre a importância do sacrifício, o único, eficaz e verdadeiro para apagar os nossos pecados e para restaurar para o pecador a comunhão com seu Criador. Que privilégio que nós temos de conhecer Jesus e a salvação que só Ele pode oferecer para nós. Vamos buscar esse conhecimento do Pai por meio de Jesus. Vamos buscar a comunhão com Deus, possível pela reconciliação do sacrifício de Jesus na cruz. E agora vamos para as perguntas do dia, começando com a pergunta 553, que eu dei ontem. Quando Cornélio mandou chamar Pedro para ensiná-lo sobre Jesus, este apóstolo estava em qual cidade? Alternativas: A, Jerusalém, B, Jope, C, Roma ou D, Cafarnaum. A resposta correta, ele estava em Jope, alternativa B. Conforme diz Atos capítulo 10, versículos 5 e 6, onde Cornélio conta o que o anjo disse para ele. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então Cornélio mandou chamar Pedro de Jope para Cesareia, onde ele pregou o evangelho à família de Cornélio. Agora, nova pergunta, 554. Quem foi a mãe do rei Salomão? Alternativas: A, Ainoã, B, Mical, C, Abigail ou D, Batseba. A resposta certa no final do episódio 555, amanhã, se Deus permitir. Está consumado. Jesus cumpriu a missão dada pelo Pai, abriu acesso ao céu por meio do sacrifício que ele fez na cruz, oferecendo para cada um que aceita pela fé obediente o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a expectativa da vida eterna na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.